Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje eu vou falar com vocês sobre ração. Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente está nesse processo de mudança de ração aqui dos cachorros, né? E a gente decidiu mudar essas rações por alguns fatores. Nós estamos procurando rações que não tenham transgênicos e também não tenham conservantes, como o BHA e o BHT. E nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o que são transgênicos, sobre esses conservantes, o porquê que a gente decidiu mudar. Vou dar minha opinião no final e ainda vou dizer 5 rações que vocês podem comprar, rações super prêmios, sem esses conservantes, sem os transgênicos, sem corantes, enfim, rações mais naturais possíveis. Muitas pessoas, inclusive vocês aqui nos comentários, sempre falavam pra gente, né? Essa ração que você tá dando tem transgênico, essa ração tem conservantes e tal. E a gente nunca foi a fundo realmente para saber se elas realmente eram maléficas, né, como é demonizada por muitas pessoas mesmo, ou se não tinha perigo, se não era isso tudo que as pessoas falavam, né, a gente ainda continuava ali dando a ração super prêmio, porém com transgênicos e com esses outros conservantes. E aí a gente lia os comentários de vocês, a gente conversava com outras pessoas que diziam que seria legal a gente mudar para rações que fossem mais naturais, né, que isso faria bem para o cachorro, porque essas rações com transgênicos e com conservantes ao longo prazo fazem mal para os cachorros e tal. E aí eu e o Thiago decidimos pesquisar realmente sobre isso, ver o que a ciência diz sobre isso, né? E a gente resolveu trazer isso aqui para vocês, para a gente compartilhar conhecimento, porque o intuito desse canal é justamente isso, né? A gente sabe de coisas e compartilha com vocês, e vocês também sabem de coisas e compartilham com a gente aqui nos comentários. Então é isso. E aí eu tô com a minha colinha aqui no notebook, que eu separei aqui uns tópicos pra gente não se perder nesse vídeo, também pro vídeo não ficar tão longo. O que são rações transgênicas? São rações em que a matéria deles, né, os grãos deles, são geneticamente modificados. Isso não significa que a ração seja ruim. Existem rações super prêmios com nutrientes muito bons que favorecem o cachorro em questão de pelagem, em questão intestinal, diminuição de fezes, enfim, todos esses critérios que cada ração tem os seus, né? Portanto, uma ração com transgênico não significa que ela seja uma ração ruim. Só que acontece? Como eu disse, a ração transgênica, ela é uma ração que tem esse grão geneticamente modificado. E o que isso significa? Significa que ela não é feita com materiais naturais. Alimentos que possuem transgênicos são aqueles desenvolvidos em laboratórios, por procedimentos de engenharia genética para aumentar a produtividade, tornar o alimento mais duradouro e resistente a pragas e evitar a necessidade de uso excessivo de agrotóxicos. Por exemplo, eu tenho uma maçã e aquela maçã naturalmente me dá aquela quantidade limitada de nutrientes. Então, quando ela é geneticamente modificada, ou seja, quando ela é uma maçã transgênica, no laboratório pode ser feito de uma forma que ela me dê mais nutrientes do que ela naturalmente me daria. Então, nesse sentido, me traria mais benefícios, certo? Só que ela não é uma maçã natural. Então a gente está colocando coisas que foram passadas por processos não naturais. E aí fica aquele questionamento: será que isso é saudável? Será que isso não é saudável? A médica veterinária da Hill's, ela diz que até o momento não existe estudos científicos que evidenciam que os transgênicos fazem mal a cachorros e gatos. Ao contrário, eles mostram que os transgênicos liberados para comercialização são seguros para o meio ambiente e a saúde animal e humana. Só que o que acontece, gente? A coisa se divide aí nesse sentido, né? Existem as rações que vão para o viés mais natural e existem as rações que vão para o viés que são transgênicos, né? Não significa que as rações transgênicas sejam rações ruins, mas não são rações naturais. Saibam que vocês vão estar dando ali para o cachorro de vocês um alimento geneticamente modificado, né? E aí a gente pula agora para a questão dos conservantes, né? O BHA e o BHT. Para que esses conservantes servem? Como o próprio nome diz, para manter o alimento mais conservado, manter a textura dele, manter o sabor dele. Enfim, vai conservar de forma artificial o alimento. E esses conservantes a gente não encontra só em ração de cachorro não, muito pelo contrário. Eles estão presentes nas maquiagens, nos protetores solares, nos perfumes, nos antitranspirantes,
no leite em pó que a gente come, em alguns medicamentos, em sorvete, enfim, está presente em várias coisas que nós consumimos no dia a dia. Eu acho que isso fica até de reflexão, né? Se a gente opta por tirar isso dos cachorros, por que também não optar por tirar isso de nós, seres humanos? Né? Fica aí a reflexão. E alguns estudos mostram que, principalmente o BHA, ele tem o poder de modificar o DNA. O que isso significa? Que ele pode ser, sim, cancerígeno para o organismo, né? O BHT não tem estudos suficientes para dizer isso, mas também não tem estudos suficientes para dizer que ele não faz. Então, eles são dois tipos de conservantes que, sim, têm esse potencial cancerígeno e por isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas o que acontece? Alguns estudos também mostram que eles só vão causar esse efeito se ele for dado em quantidades muito grandes e por um longo prazo. Outros estudos também dizem que, como o cachorro vive muito pouco, o cachorro não tem um tempo de vida muito grande ao ponto de sofrer os efeitos que esses conservantes causam, né, ao longo prazo. E outra coisa muito importante de se falar é que o Ministério da Saúde e da Agricultura, eles regulamentam a quantidade que esses conservantes podem ser colocados nos alimentos. Eles dizem que são uma quantidade segura, que essa quantidade não faz mal para os animais e nem para nós seres humanos, mas que se ela for colocada em excesso, aí a gente sabe que faz mal. E aí o grande questionamento que eu acho é justamente esse, né? O que seria em excesso, né? O que seria dar em grandes quantidades? Porque, por exemplo, nós seres humanos, a gente consome leite em pó, ok. E a gente sabe que leite em pó tem esses conservantes. Só que eu não como leite em pó todo dia. E o cachorro, ele come aquela ração todo dia. Então isso não seria dar em excesso? Eu acho que isso é um outro questionamento que a gente tem que pensar. Foi justamente por esses fatores que nós decidimos trocar as rações dos cachorros. Eu sei que é muito controverso, né? Não dá pra gente dizer que não faz mal, mas também não dá pra gente dizer que faz bem. Mas se é possível prevenir, por que não, né? E eu trouxe pra vocês 6 rações de marcas diferentes que tem exatamente essas características que nós pesquisamos para trazer aqui para os cachorros. Rações que fossem super premium, que não tivesse transgênicos e que não tivesse corantes e nem esses conservantes artificiais, o BHA e o BHT. E eu vou falar para vocês deles aqui agora. A primeira ração que eu trouxe para vocês acho que é a mais famosa quando se trata desses critérios, né, que é a ração BioFresh. E aí vocês vão perceber que cada ração, ela tem também as suas características, elas ofertam diversas coisas. E a BioFresh, por exemplo, ela diz que ela tem uma alta palatabilidade, que ela deixa a pelagem brilhosa, com a pele sadia, e que esse produto possui uma satisfação garantida. E o preço dela de 10 quilos está custando R$ 267,21. Outra ração que também é muito famosa, inclusive vocês indicaram muito ela lá na caixinha de perguntas do Instagram, foi a ração da Fórmula Natural, a Fresh Meat. O que ela vai dizer que oferece para vocês? Ela diz que é ideal para pets que vivem em ambientes internos e ela diz que promove fezes em menor volume e menor odor devido a combinações de ingredientes de altíssima qualidade. Essa ração especificamente não tem de 10 quilos. O mais próximo é essa de 7 quilos, que está custando R$ 254,90. Outra ração que foi muito falada por vocês lá no Instagram foi a Guab Natural. E essa ração especificamente, ela diz que oferece uma função intestinal regular e ela promove a saúde dental, pois auxilia na redução da formação do tártaro. E o valor dela de 10 quilos está custando R$ 273,90. Outra ração muito famosa que foi também falada lá no Instagram foi a ND. E a ND diz na descrição que ela promove uma pelagem com muito mais brilho e maciez e que ela tem 98% de proteínas de origem animal. E o valor dela de 10 quilos está custando R$ 457,90. Essa foi a ração, uma das rações mais caras que a gente conseguiu ver nessa pesquisa. Essa e a BioFresh foram as mais caras. Outra ração que a gente encontrou, e eu confesso para vocês que a gente não conhecia essa ração, foi a primeira vez que a gente começou a estudar sobre ela e conhecer ela mesmo de fato, foi a ração Quatri Supreme. O diferencial dela é o custo-benefício. Ela é uma ração que oferece tudo isso, né? Que não tem transgênicos, não tem corantes, não tem esses conservantes, mas o valor dela é muito bom. Então,
ela, com relação a custo-benefício, é maravilhosa. E o que ela oferece para vocês? Ela deixa a pelagem mais saudável, porque ela tem biotina, zinco, ômega 3 e 6. Tem também vitamina C e vitamina E. Tem alta palatabilidade e proteínas de valor biológico para a formação de massa muscular. E também auxilia na saúde intestinal e na diminuição do odor e de fezes. Então ela oferece muitas coisas boas, ela tem aquelas características que a gente procura e o valor dela tá muito bom. A saca de 10 kg está custando R$ 198,90. E outra ração que também é nova no mercado, a gente já tinha visto ela há algum tempo, mas acho que em relação... Não em relação a 4 Supreme, mas eu acho que em relação às outras, ela é uma ração nova. É a ração True. Ela diz que é feita com carne de verdade e sem farinhas de vísceras. E ela também previne o tártaro, reduz o odor das fezes e também auxilia na saúde das articulações. Então, outra ração que tem várias características muito boas. E a saca dela, de 10 kg, está custando R$ 294,90. Uma coisa importante para falar sobre essas rações é que elas são destinadas para cães adultos de porte pequeno. Então todas essas que eu falei são específicas para esses tipos de cachorros. E os valores dessas rações são referentes aos valores da Pet Love. Então se você quer comprar a ração ou qualquer outro produto lá para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu papagaio, você pode usar o nosso cupom de desconto, que é @2parsdepet. E aí você vai ganhar 15% de desconto na sua primeira compra. E agora eu vou deixar uma tabela para vocês com todas essas rações que eu falei e com todos os valores dela, desde as sacas de 800 gramas até as sacas de 20 quilos. E aí esse é o momento que você tira o print e guarda aí na sua galeria para você analisar depois o melhor custo-benefício para você, né? Quantos quilos que você usa por mês, se você gosta de comprar em quantidade mínima ou em sacas maiores. Enfim, guarda esse print aí com vocês para vocês se basearem depois. E aqui a gente sempre costuma comprar as sacas maiores, porque o custo-benefício acaba compensando. E quando você compra em maior quantidade, o quilo da ração fica mais barato. E como nós temos 3 shih tzus aqui, então é muito melhor, né, financeiramente comprar em maior quantidade, porque tem esse abatimento aí em relação de quilo a quilo. Bom, gente, e aí, né, quais são as considerações finais? O intuito desse vídeo não é passar pano para transgênicos, nem para os conservantes artificiais, muito menos endemonizá-los. O intuito desse vídeo realmente é passar esses pontos para vocês tirarem a conclusão de vocês e vocês decidirem o que fazem de melhor para vocês, para o bolso de vocês, para o cachorro de vocês. Aqui a gente optou por trocar a ração por uma ração mais natural, e a ração que a gente comprou, acho que o Thiago comprou hoje, foi a 4 Supreme, porque dentre delas é uma ração que oferece tudo aquilo que a gente procura e ainda tem um custo-benefício maravilhoso. E como nós temos 3 cachorros aqui, esse lado financeiro é muito importante também. Então a gente vai experimentar, né? A gente vai experimentar, é ótimo, né? Os cachorros vão experimentar essa nova ração. E já se inscreve aqui no canal para você acompanhar esse processo de mudança. Até para você que não conhece essa ração, ver, né, como é que ela funciona mesmo, porque aqui no canal a gente sempre está mostrando, fazendo vlogs, enfim, do nosso dia a dia, da rotina dos cachorros também. Então vocês sempre acabam ficando por dentro, né, do que acontece aqui no dia a dia dos pets. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dos transgênicos, o que vocês acham desses conservantes, que ração vocês dão para os cachorros de vocês, que eu vou ler as opiniões de vocês e a gente pode trocar uma ideia também em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar o comentário de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!